Gente, bem-vindas a mais um episódio do canal Mães na Real. E hoje eu vou puxar um assunto que até eu dei ideia de fazer, porque é uma coisa que eu tenho vivido muito na minha vida, e eu acho que vocês também que estão aqui, vocês que estão assistindo, que é como falar sobre o tema de violência cotidiana, violência urbana. Que parece que está aumentando cada vez mais nas cidades, não só no Brasil, mas no resto do mundo, porque até a gente pode ser que tenha mães que assistam a gente de fora do Brasil, e a gente acha que o Brasil é super perigoso e violento. Sim, mas eu acho que o mundo inteiro está mais inseguro, está mais violento. E a gente tem que, de alguma forma, falar com os nossos filhos sobre isso. Eu não acho que o jeito é ignorar. Até porque, e dependendo da idade, né, quem tem filhos mais novos talvez não tanto, mas os nossos filhos um pouco mais velhos com idade escolar vão ouvir isso dos amiguinhos. E vão perguntar para a gente. E se a gente for ambígua, se a gente não responder, se a gente não dar uma explicação apropriada para a idade deles, eu acho que é muito pior, porque aí vai abrir muito mais o leque para eles começarem a fantasiar. Então, assim, eu, pessoalmente, parto da premissa, e não sei se vocês querem, não concordam com isso, mas eu parto da premissa que a gente tem que, de alguma maneira, comunicar isso e falar com eles e explicar. E, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, teve um episódio bastante complicado em que o exército entrou numa favela, na Rocinha, e teve um dia aí que eu fui buscar a minha filha porque eu fiquei com medo. Enfim, rolou um pânico geral, uma coisa bem complicada, e a minha filha até perguntou por que eu estou saindo da escola mais cedo, enfim. E a forma que eu expliquei foi, eu simplesmente disse para ela: minha filha, tem ladrão, tem polícia, eles estão brigando e a gente, enfim, tem que ficar seguro. Mas eu não me sinto segura da forma que eu estou falando, né, para ela. Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente tem que debater. O que você acha, Lu? Você que mora no Rio de Janeiro, você que né, nessa cidade que teve essa questão da Rocinha, o que você acha disso? Paty, eu acho super difícil falar sobre isso, sabe? Porque, assim, eu não sou de falar do nada sobre esse assunto. Então, assim, nunca foi, vamos conversar agora sobre isso. Eu conheço amigas minhas que ensinam os filhos a tirarem o cinto rápido do carro para pular para frente se acontecer alguma coisa, com medo de sofrer um sequestro relâmpago com o filho na cadeirinha, porque já aconteceu várias situações. Eu conheço gente que o filho já anda sem cinto lá atrás para se acontecer alguma coisa, porque também já aconteceram várias situações de roubarem o carro e levarem a criança junto, ou fazerem... Então, assim, eu não faço nada disso. Eu não tenho coragem de fazer isso, entendeu? Eu não tenho coragem. Eu não sei se está certo, se está errado. Também não transito muito de carro com eles, só no básico. Agora, eles já sentem, né? Então, assim, eles já ficam assustados na rua. Eles olham, assim, às vezes apertam a mão, sentem alguma insegurança. Com essa questão aqui no Rio, eles ouviram um tiro. Minha filha estava indo para a escola, um tiroteio no morro. Ela conseguiu ouvir, teve que sair correndo para ir para a escola. No mesmo dia, o helicóptero passou rasante na escola, tiveram todas as crianças entrarem para a sala de aula. Então, assim, como que você explica isso, entendeu? Depois eles passaram 2 noites sem dormir, basicamente, achando que ia entrar ladrão em casa e matar todo mundo. Porque é muito forte para a criança. Então, assim, eu tento minimizar a situação falando, olha, a polícia está atrás desses bandidos que estão soltos. Ah, mãe, mas já aprenderam? Já aprenderam. O que eu vou fazer, entendeu? Eu não sei como lidar com isso. Porque, como você falou, a gente também tem medo. Eu não vivo assim, olhando para os lados, sabe, assim, morrendo de medo, achando que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, porque eu acho também que isso, senão a gente não vive, né, e acaba atraindo as situações, né, o que a gente quer. Mas eu passo para eles o que está no momento só. Eu não falo mais, também não falo de uma forma que seja leve, entendeu? Mínimo possível, então não preciso falar para eles que os morros estão brigando, que os traficantes estão brigando, e que tá não sei o quê, que teve
tiroteio aqui. Não, até a gente não vê televisão, então, assim, a gente não vê essas notícias aqui em casa. Então, assim, é tentar reduzir o máximo possível, mas não tem como fugir daquilo que eles estão vendo. Aquilo que eles estão vendo, a gente tem que explicar, porque eles viram. E aí, quando minha filha fala, aí logo naquela semana, na sexta-feira, tinha aniversário de uma amiga que era do lado de casa, num restaurante, ela não queria ir. Ela falou, mãe, se os bandidos entrarem no restaurante e atirarem em todo mundo. Eu falei, filha, você já viu isso acontecer em algum lugar? Ela, não. Eu falei, pois é, não é assim. Os bandidos estão lá, a polícia, apesar da gente saber que, que é mais ou menos assim, você já viu isso acontecer? Isso nunca aconteceu assim. Então, calma, não é assim. A gente está segura, a gente está perto de casa, a gente não vai para o outro lado da cidade agora. Hoje está um dia complicado, ok. Então, a gente vai estar junto, a gente vai cedo, a gente volta cedo. Então, vamos, né, mudar um pouquinho para também não ficar aprisioneiro. Eu vou te falar, eu quase que não levei no aniversário, porque foi logo na sexta-feira, depois daquela confusão. Eu falei, ok, eu vou ficar refém disso também, vou passar para eles também isso, entendeu? É muito difícil, gente. É muito difícil lidar com isso hoje em dia, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho assim, aqui eu moro também, né, no Rio de Janeiro e eu sou essa pessoa que anda com medo. Eu uso minha. Ah, Di, você não anda com medo, não. Você anda com o celular na rua, que eu quase vendo fazendo stories. Uma Você vez, né? Mas tua as louca! duas. Não, mas o medo que eu digo, assim, é uma coisa que faz parte de mim e eu consigo viver apesar do medo, né? Mas, assim, a sensação de andar na rua muito insegura, de passar por alguém estranho, de olhar muito para trás, sabe? De, na hora que eu tô saindo de casa, eu esperar o portão da garagem abrir, eu fico naquela, né? Tipo, vem os flashes, né? Gente, o portão tá demorando muito para abrir, tô aqui, né, tô parada, né? Tinha que abrir mais rápido. Esse lance da cadeirinha, isso é um medo muito grande que eu tenho. Eu cruzo a cidade, assim, para visitar parente. Então, eu ando em áreas de risco, eu ando na linha amarela, eu ando na Avenida Brasil, sabe? E eu tenho esse medo. Acho que toda mãe que dirige tem esse medo, né? É o medo de não conseguir soltar a criança a tempo, né? Então, assim, e para mim, que cresci no Rio de Janeiro, a minha infância foi na Zona Norte, sabe? Então, eu vi muita coisa desde muito pequena, assim, da janela da minha casa, eu tiroteio na minha rua, sabe? Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Então, eu não sei o que é viver sem ter medo. E eu acho isso muito brabo, sabe? A gente, quando sai da cidade, nos primeiros dias a gente ainda carrega o medo, depois é que a gente vai meio que sentindo que é outro clima. E aí eu acho assim, criar os seus filhos sem participá-los dessa realidade, eu acho até perigoso para quem vive no Rio, né? Mas, de certa forma, eu acho que tem a gente tem que ter uma sensibilidade de qual é a idade adequada para a gente falar algumas coisas, sabe? Porque as minhas, por exemplo, elas são muito novas. A mais velha vai fazer 4. Ela não tem consciência desse tipo de violência. E eu nunca apresentei isso para ela. O que eu comecei a apresentar para ela, puxando o gancho dos contos de fada, que é o que ela vive agora, é que tem gente boa e gente má, né? Tem a Branca de Neve, mas tem a madrasta, né? E tem a bruxa lá da Branca de Neve, tem o lobo mau e tem. Então, eu tô começando a trazer isso para a realidade, mas por quê? Porque ela está querendo entender o motivo de alguns comportamentos meus. Por exemplo, quando eu paro na porta da escola dela para poder sair do carro e entrar, ela fica querendo brincar, ela quer pular pro banco do motorista para fingir que está dirigindo. Eu falo, filha, não dá. Parou o carro, tem que sair rápido. E ela não entende por que ela não pode brincar ali um pouquinho, né? E eu fico, até que eu fiquei, eu inventava um monte de coisa e eu falei, gente, peraí, eu vou me enrolar nessas mentiradas todas. Eu falei, filha, olha só, porque a gente não sabe se tem alguém que está olhando, né? Se tem uma pessoa má que pode fazer alguma coisa. Então, vamos entrar na escola, né? É um lugar mais seguro. E eu vou de assunto, mas eu confesso que eu fico assim, será que é hora para falar disso, sabe? Será que não? Então, eu também estou nessa marco de não saber direito como lidar com isso. Porque eu não sei como lidar com o meu medo. É muito ruim isso. É muito ruim viver desse jeito.
Olha, eu compartilho dessa opinião também, Diana, porque eu confesso que eu também não sei lidar, estou aprendendo aqui com vocês. Hoje eu moro numa cidade do interior, onde não é que não aconteça, acontece sim, mas uma proporção menor. Mas morei muitos anos em São Paulo, em Campinas, vivi, né, presenciei algumas coisas, já passei por alguns assaltos também. Porém, assim, com o meu filho, com os meus sobrinhos, eu nunca tinha falado claramente sobre isso. A gente realmente não assiste muita coisa perto deles, então a gente fica querendo poupar. Mas diante dos acontecimentos, assim, eu e meu marido começamos a conversar que a gente precisa realmente colocar. Concordo com a Diana, eu acho que a gente precisa usar o lúdico para abordar as crianças mesmo desde pequenininhas, né? Então, de repente, assim, as pequenininhas a gente pode estar usando o lúdico para fazer essa diferença de pessoas que o mundo não é só cor-de-rosa, né? A gente sempre usar, né, o vilão, usar as pessoas daí do lúdico. Mas eu tenho falado já para o Lucas, esses dias é interessante que a gente contou para o Lucas que a gente tinha morado numa casa antes da gente mudar para essa e que a gente tinha sido assaltado e que um ladrão tinha entrado na nossa casa, que tinha pulado o muro. Mas aquilo marcou tanto ele que até hoje ele pergunta, vira e mexe, ele pergunta, mamãe, mas e aquele ladrão? Mas como que ele fez? Ele entrou, ele estava armado, ele não estava armado? Então, assim, vira e mexe, ele pergunta. E eu comecei a perceber que agora, né, com 7 anos, onde a criança começa a se identificar, né, com o seu eu, ele começou um dia assim, mamãe, mas pode entrar ladrão aqui em casa? Né? Então, assim, ele mesmo já começou a ter esse medo. E aí, eu acho que assim, conforme ele vai perguntando, a gente vai respondendo. A gente não tem apresentado todos os perigos do mundo, mas a gente tem respondido, a gente tem falado de ladrão. E o interessante é que ele assistiu um filme, gente, que isso daí foi uma piada, mas eu preciso contar para vocês que é aquele Esqueceram de Mim, que é o do que tem os ladrões. Aí ele pegou e começou a fazer umas armadilhas no quarto dele. Mamãe, se entrar um ladrão, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí ele pôs umas bolinhas assim para os ladrões. Porque se entrar um ladrão vai cair com essas bolinhas. Eu falei, filho, não é bem assim. Não é bem assim. Não é tão fácil assim. Às vezes os ladrões chegam armados. Então, assim, é uma coisa que eu também tenho dificuldade, gente. Então, é um aprendizado. Acho que esse assunto é muito rico aqui para nós. É legal, é interessante a gente levar isso para as mães também, porque, olha, é assim, é rir para não chorar, porque... E a gente aprender junta, né, Cá? Porque eu acho que assim... Exato, vamos aprender juntos. Eu não sei o que é melhor e o que é pior. Eu acho que tem uma linha de... Tem pessoas, e eu já vi, assim, em algum momento, até em depoimentos da rede social, que é você preservar essa pureza da criança. E aí você evitar determinados contatos. E tem o seu lado positivo nisso, é claro, né? E eu acho que é meio que esse equilíbrio aí. Como é que a gente sustenta também a não exposição do nosso próprio medo, né? Será que a gente consegue, a gente que vive nessa cidade que tem medo, assumidamente vive nesse estado de alerta, a gente conseguiria blindar, não transparecer esse medo, né? Porque aí, se a gente não consegue, desculpa o termo, mas você se caga de medo de alguma coisa, diz que tá tudo bem, aí a criança olha para você e fala, não, tem alguma coisa errada, porque não é possível, isso aí não é o normal. E aí, o que também tá na cabeça da criança, né? Então, acho assim, tem que ser leve para você, né? Porque tem que sustentar essa situação de não vou mostrar violência também. E aí, por dentro, você está morrendo de medo e tentando criar formas de não demonstrar isso. Nossa, eu acho que é um gasto energético tão bizarro que eu não sei se compensa, entendeu? Então, não sei, eu acho que é relativizar, mas que não é fácil para nenhuma situação, considerando o país que a gente vive hoje, não é. Não. E eu acho assim que o problema de você passar segurança verbalmente para o seu filho, mas por dentro você está péssima, você está causando uma ambivalência muito grande e uma comunicação contraditória que eu acho que não é nem por sombras uma coisa boa para o filho, eu acho que é uma coisa péssima, na verdade. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a gente, né? Vocês, eu também, nós todas falamos, eu não sei como lidar com isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para dentro e encontrar um equilíbrio para a gente entre ficar preparada, estar preparada para eventualidades, né? Não ficar alienada
e, ao mesmo tempo, não se deixar envenenar por tanta negatividade que existe aí. Eu acho que essa é uma das coisas. E depois passar da forma mais honesta e apropriada para os nossos filhos. E eu acho que cada uma tem esse ponto de equilíbrio diferente. Porque eu acho que não tem receita de bolo para todo mundo. Ó, tá aqui, toma, isso serve para todo mundo, né? Até porque criança, né, Tati? Cada criança é única também, né? Isso. Então, uma vai encarar de uma maneira, a outra vai encarar de outra. Talvez uma nem registre o que aconteceu. Minha casa é assim, meu filho esquece muito rápido, minha filha não, já fica ali processando. Então, Mas é a idade também, né? A idade, a maturidade, a personalidade, tudo isso conta, né? Então a gente tem que ser sensível, né? Uma coisinha rápida, assim, só que eu acho que é uma dica que eu tenho certeza que vocês compartilham disso, né? É o consumo que a gente faz das coisas violentas e das notícias violentas, sabe? Com a justificativa de que a gente tem que estar sabendo das coisas, para, como você falou, né, Paty, não se alienar. Uhum. Eu acho que também não é por aí. Tem muita coisa que vem no WhatsApp que, assim, eu fico desesperada. Meu marido às vezes chega, caraca, tem que te mostrar. Eu falei, não me mostra. Não quero ver. Eu não quero ver. Eu sei que é uma merda, eu sei que tá acontecendo, mas não... A não ser algumas coisas que, né, você fica com medo de sair, como você falou, eu tive que buscar minha filha mais cedo, aí tudo bem, foi pontual aquilo que aconteceu e realmente movimentou a cidade, a gente realmente foi em estado de alerta, né? Mas às vezes são violências de grupos, de aplicativos que te mostram assaltos no bairro, de grupos no Facebook. Teve um assalto nessa rua. Onde tem tiroteio no Rio de Janeiro, né? Esse grupo no Facebook. Onde tem tiroteio no Rio de Janeiro. Cara, eu não sei viver assim, tá? Porque me deixa num estado de ter, assim... Eu tive quase uma crise de pânico. Numa época em que foi veiculado pelo WhatsApp a notícia de que estavam roubando crianças num bairro aqui no Rio de Janeiro. Que era assim, a pessoa estava com a criança no carrinho, chegava um maluco, pegava aquela criança e ia correndo. E um dia, nessa semana, eu fui levar minhas filhas de carrinho. Eu voltei com o meu coração aceleradíssimo, com uma sensação de que eu não conseguia respirar. Eu falei, gente, eu tô entrando em pânico. E aí, daquele dia, eu falei, algumas coisas eu vou mudar. Enfim, isso pode até ser um outro vídeo, mas é só pra gente calibrar também o quanto do nosso nível de medo e de insegurança com essa violência também não pode ser diminuído por algumas ações que a gente tome para nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Com certeza. Eu concordo com você, mas acho que tem uma linha tênue aí também entre informação e alienação. Eu sempre fiquei do lado mais alienado também em notícias, mas hoje em dia eu fico mais preocupada. Então, assim, eu quero saber, porque assim, eu não vou pegar meu carro e sair para um lugar se eu acho que aquele lugar está com algum problema. Então, assim, eu ainda não consigo, eu vou te falar, não consigo saber o que ainda ok, isso é informação útil para eu conseguir transitar na cidade do Rio de Janeiro, ou isso é informação que vai me deixar em pânico, com mais medo e não está ajudando em nada. Eu não Até porque você tem que saber a informação para depois chegar a essa conclusão, né? Uma vez que você soube, acabou, você já É difícil, né? Não sei se tem um jeito de morar nesse ponto, né? Ou você vê ou tu não vê. Bom, gente, olha só, isso aqui, a gente vai ficar 2 horas aqui. Eu acho que a gente tem que fazer um segundo vídeo sobre toda essa questão que você falou exatamente. Vocês duas falaram agora, Lu e Diana, né? O que eu devo assistir, o que é importante, o que é saudável, o que é demais. Onde é que está esse ponto de equilíbrio? Mas em relação a essa coisa de falar com seus filhos e compartilhar com eles questões de violência urbana, deixe seus comentários aqui. Fala pra gente como é que você lida com isso no seu dia a dia, se é que você lida com isso, tá? Assina o nosso canal do YouTube, assina a nossa página no Facebook e fala com a gente, que a gente quer ouvir de vocês, tá bom? E até o próximo episódio. Beijos!